Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus pelo fato de estarmos aqui mais uma vez para participarmos desse bate-papo, dessa palavra que vai ser compartilhada, que possa tocar no seu coração e que, se tocar no seu coração, compartilhe com mais pessoas para que o nome do Senhor seja glorificado. Curve a sua cabeça por um instante. Senhor, obrigado a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez nos reunirmos através deste canal para meditarmos um pouquinho na Tua Palavra. Que a Tua Palavra possa falar individualmente com cada um daqueles que estão me vendo, me ouvindo, e que o Teu Espírito Santo trate, Senhor, de uma forma especial com cada um de nós, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O que eu quero meditar com você esta noite, uma coisa muito importante, da atualidade. Deus não desistiu de você. Você pode crer que Deus não desistiu de você? Deus, ele tem um amor incondicional para cada um de nós. Ele não desiste de nós. Aliás, ele nos ama de tal forma que mandou o seu Filho amado para morrer por nós. Então, ele não desistiu de você, seja qual for a tua situação que está aí. Então, saiba que Deus não desistiu. Ele te ama, ele quer o teu bem. E tudo aquilo que está escrito, está revelado na sua palavra, é para nos alertar a permanecermos fiéis nesses caminhos, porque ele nos ama. E aí uma coisa além do que isso também, Deus não desistiu de você e não desista de alguém também. Você talvez esteja passando por lutas, talvez uma situação que só o Senhor, quem conhece, sabe das lutas, das provações diárias que você está passando, mas o que leva, quais os motivos que levam uma pessoa a desistir da outra? Nós conhecemos muitos motivos são relatados através de traição, através da infidelidade, através de uma doença, uma enfermidade, através de situações financeiras, e às vezes a pessoa se desanima, desiste uma da outra, mas que isto não seja motivo. Quais são um vício, um temperamento extremamente difícil, e às vezes a pessoa não suporta e acaba desistindo. Mas antes de você desistir de alguém, que talvez você esteja até pensando nisso, lembre-se disso, Deus não desistiu de você. Nós não somos melhores que ninguém. Nós somos comprados com precioso sangue. Olha que eu quero que você abra comigo aqui a palavra do Senhor para saber que valor você tem. Mas antes de nós abrirmos lá na primeira carta de Pedro, quanto você vale? Você já parou para pensar quanto vale a sua vida? Quanto você vale? Quanto os outros acham que você vale? Quanto os outros acham que você vale? Talvez você superestime, se você for colocar em reais, em dólares, em euro, em ouro, talvez você subestime o teu valor, mas quantos outros acham que você vale? Olha, pastor, isso é uma pergunta que não dá para a gente mensurar, uma alma não é mensurada em valores monetários. Eu concordo com você, a alma é tão preciosa. Sabe quanto Deus pagou por você? Não foi com prata, com ouro, com as riquezas desse mundo. Ele pagou com o seu sacrifício na cruz do Calvário, morrendo por você, derramando o teu sangue. Então você pode imaginar o teu valor, o teu preço. Por isso que ele não desiste de você. Ele pagou um alto preço para abrir mão de você. E você também tem que se lembrar que você também tem que se esforçar para não desistir de alguém. Talvez um parente, um esposo, uma esposa, um filho nas drogas, no mundo do crime. Ore por esta pessoa, interceda por ela. Deus quer isso, Deus vai agir. Deus pode restaurar vidas. Você que está me ouvindo, talvez esteja sem esperança alguma. Olha, o meu caso é um caso perdido, não há mais condições, não há mais salvação, não há mais solução, então eu creio que tudo está perdido. Não, Deus não desistiu de você. E você pode também pensar assim, eu não tenho o direito de desistir de alguém, porque Deus pagou um alto preço para o pecador arrependido. Todo aquele que confessa o seu pecado, se arrepende, ele está debaixo da graça, da misericórdia e da compaixão. Então vamos ver lá, primeira carta de Pedro, em capítulo 1, versículo 18 a 23. Ele diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais,
mas com o precioso sangue de Cristo. Olha com que preço a tua vida foi paga, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. A nossa fé e esperança está em Deus, que ressuscitou Jesus Cristo. Ele morreu, ele se entregou o Espírito ao Pai, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então a nossa fé, a nossa esperança está em Deus, em ter ressuscitado Jesus Cristo, porque um dia teremos um corpo semelhante àquele que Jesus teve. E ele continua no versículo 22, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. E aqui vem a recomendação, por que nós não podemos desistir de ninguém, que nós temos que amar uns aos outros com um coração puro. Principalmente você que está nessa batalha, nessa luta de tentar resgatar um filho das drogas, dos vícios, do álcool, mesmo alguém que está enveredado no caminho do crime, e não desista. Deus pode alcançar esta vida, Deus pode trazê-la de volta aos caminhos do Senhor, ou fazer com que ela tenha consciência que é pecadora e peça perdão, e aí sim a graça do Senhor vai alcançá-la. Então nós temos que ter a nossa fé e esperança está em Deus, que ressuscitou Jesus e que ele entregou o seu filho para morrer por nós. Então não desista de ninguém, meu irmão. Você que está me ouvindo, pega esta palavra de fé e de esperança, vai lutar, vai orar, vai clamar, vai entregar diariamente esta causa que está tirando a tua paz, a paz da família, a paz do lar. Entrega no altar do Senhor e ele com certeza vai responder. Então é muito importante de nós termos isso na consciência. Eu não vou desistir de ninguém, porque Deus não desistiu de mim. E se você parar um pouquinho para pensar que tipo de pessoa você era antes de ter sido alcançado pelo Senhor. Talvez você vivia no mundo de uma forma desregrada, talvez mentindo, roubando, fazendo coisas ilícitas, mas quando você teve o conhecimento da verdade, conhecereis a verdade vos libertará, como diz a palavra, e a verdade te libertou, e hoje você é uma nova criatura. E eu falo para você, não desista de uma pessoa que está no caminho errado, para que ela também tenha a oportunidade de salvação e seja uma nova criatura como você é hoje. Olha como Deus também nos considera importantes no seu ministério, no seu reino, porque ele nos chamou para termos uma postura, para termos uma finalidade, temos um propósito na presença do Senhor, naquilo que ele tem para realizar com cada um de nós. Veja lá o que ele fala em Mateus 5, de 13 a 16. Mateus 5, de 13 a 16. Ele fala assim, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Você já comeu uma comida sem sal? Às vezes a gente é obrigado a comer, né? Aqueles que têm pressão arterial alta, tem que ponderar no sal. Mas você já parou para pensar de comer uma pizza sem sal, comer uma feijoada sem sal, né? Comer um prato saboroso sem sal nenhum, uma carne, uma picanha, mas sem sal? É um símbolo, né? é uma forma de ilustração como é importante o sal. E ele fala, nós somos o sal da terra. Nós é que temos a palavra de sabor para esse mundo perdido, esse mundo desesperado, esse mundo sem esperança. Então nós somos como aqueles que vamos salgar, dar sabor para esse mundo. Olha a importância. Deus não desistiu de você, não desista dessa pessoa que está perdida. Vá na direção do Espírito Santo e leve uma palavra de sabor, de autoridade, de restauração para esta pessoa que está perdida, mas que você está colocando-a direto em oração. E ele continua, vós sois a luz do mundo. Olha, sal da terra e a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Claro que não, está lá no monte, todos avistam aquela cidade de longe, não pode esconder. Assim, nós não podemos ficar também alheios àquilo que está acontecendo. Deus conta conosco para levarmos o sabor, o sal, a palavra, o resgate de vidas perdidas através do poder do Espírito Santo que está em nós.
Então vamos brilhar neste mundo. E ele fala, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, ou seja, de uma vasilha, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. A luz, né? Você já pegou um lugar escuro, acabou a luz do bairro todo, está uma escuridão, quando você acende um fósforo, e você levanta o fósforo, ele clareia tudo aquilo que está perto de você. Isto é a luz. Nós somos a luz do mundo. Pequenas luzes brilhando no lugar aonde Deus nos colocou, no trabalho, na família, com o vizinho, com colegas, aonde quer que seja, na faculdade, você tem que brilhar a tua luz. Brilhe a luz de Cristo, porque brilhe a luz de Cristo e seja o sal da terra para salgar esse mundo sem sabor, sem esperança. Então nós temos isso, e ele fala assim, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Assim resplandeça a vossa luz, tem que brilhar, não pode ser uma luz apagada. Se apagar a luz, ela está lá, a luz está lá, mas ela está apagada, ela está desconectada com a energia. E nós temos a energia do poder do Espírito Santo de Deus que nos impulsiona a falar, a levarmos as boas novas de salvação. Então, é desta forma que o Senhor nos enxerga, é dessa forma que Ele não desistiu de nós, nos tornando seus filhos, comparando a cada um de nós como sal e luz para brilharmos neste mundo. Então, olha a importância da nossa vida perante este mundo, perante o lugar onde você habita, perante as pessoas que convivem com você. Você é sal e luz no meio onde você está habitando. Como as pessoas te veem? Como que elas estão te vendo? Como que as pessoas estão vendo você? Como luz ou como uma luz apagada, uma luz que não tem brilho, uma luz que não clareia nada, que não tem utilidade? Como as pessoas estão te vendo? Estão te vendo com bons olhos? Estão vendo você como alguém que está realmente fazendo a diferença, trazendo palavras de ânimo, palavras de esperança, palavras de salvação? É desta forma que as pessoas estão te vendo? Porque Deus nos vê como sal da terra e como luz do mundo. E como as pessoas nos veem? Como elas estão encarando? Você que é cristão, você que já se declarou um cristão, glória a Deus por isso, não é para se envergonhar da palavra de Deus, se envergonhar que é um cristão, mas as pessoas sabendo que você é um cristão, como que elas estão te vendo? Com bons olhos? Como um exemplo ou como um péssimo exemplo? Olha a nossa responsabilidade, meu irmão. A nossa responsabilidade é sermos luz, sermos sal. Nós não podemos ser um sal estragado, insípido, que já não serve para salgar, tem que ser jogado fora. Será que é desta forma? Será que as nossas palavras estão sendo palavras para abençoar, ou palavras de maldição, palavras de blasfêmia, palavras de murmuração? Somos cristãos. Como as pessoas estão nos vendo? Que exemplo nós estamos dando? Eu coloquei aqui uma frase: aquele que já passou por uma experiência, e talvez você, todos nós já passamos, aquele que já passou por uma experiência leva vantagem sobre aquele que tem apenas um argumento. Você já passou por uma experiência, talvez de livramento, talvez de quando você aceitou Jesus, você teve um impacto no seu coração, A luz entrou, as trevas saíram, foram dissipadas, a tua vida teve uma mudança, uma transformação. As pessoas que te conheciam como você era, viu em você mudança. Então você teve uma experiência real, ou uma experiência de livramento, como eu falei, de um acidente, que você pode compartilhar como Deus operou, Deus colocou as mãos, te livrando, te abençoando. Então quem tem uma experiência, ele tem muito mais para falar, para compartilhar, para dar exemplo, do que quem simplesmente tem um argumento, não teve uma experiência, não teve algo real, algo íntimo. Então, nós que já tivemos uma experiência de um dia sermos alcançados, sermos retirados das trevas para a sua maravilhosa luz, Conhecemos a palavra da verdade, então nós temos essa experiência para contar. O que nós temos que fazer então, meu irmão? É ser exemplo. Como as pessoas podem nos ver? Como pessoas que têm algo para falar, algo para compartilhar. É isso que o Senhor espera de nós, como sal da terra e luz do mundo também. Então nós temos muito mais para falar, porque nós temos uma experiência de mudança de vida. Através do nosso viver, podemos influenciar outras pessoas que precisam também fazer isso. As pessoas que estão nos vendo
e que têm até, né, uma boa impressão de nós, porque já ouviram palavras de autoridade. Quantas vezes as pessoas nos caçoam, já aconteceu comigo, as pessoas me debocharam, tirar chacotas no serviço, isso, aquilo, mas no momento da luta, no momento do desespero, quietinhas vieram lá me pedir oração. E eu orei com muita alegria por saber que elas puderam ver em mim alguém que tinha intimidade com Deus. Mas essas mesmas pessoas me caluniaram, falaram mal, ou muitas vezes debocharam. E eu quieto, mas eu tenho que brilhar a luz de Cristo. E quando as oportunidades são abertas, Deus nos dá a oportunidade de brilharmos a luz e de sermos sal, falando uma palavra de exortação, de aconselhamento, né? E nós temos o que aconselhar. Sabe por que nós temos o que falar para as pessoas desesperadas? Nós temos a porção da palavra de Deus que nós lemos, guardamos, retemos no coração, e na hora que as oportunidades são abertas, o Espírito Santo tira do coração, traz na mente e coloca na sua boca para que aquela palavra toque aquele coração. Então nós temos que ser exemplo, temos exemplos, temos uma experiência marcante, que essa experiência não pode ficar com você, ela tem que ser compartilhada. Deus não desistiu de você, não desista dessa pessoa que está ainda no caminho errado, está ainda trilhando por caminhos tortuosos, e Deus quer resgatá-la, e Ele espera você, espera que eu também façamos a nossa parte, que é falar, que é ser bons exemplos, que é poder ser luz para esses momentos de trevas que o mundo vive. Todo verdadeiro cristão deve ser um soldado, tem que ser um soldado. Quando a gente o exército, quando é convocado para a guerra, o soldado vai preparado, ele vai armado, ele já tem todo um preparo físico para aguentar todo aquele campo, né? Montanhas, vales, ele está preparado, ele se preparou. O cristão tem que estar preparado. Surge a oportunidade, puxa, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu falo, eu não sei o horário, eu não sei aconselhar. Cadê a intimidade? Cadê a busca da presença do Senhor? A intimidade constante, individual. Ir à igreja é fundamental, meu irmão, porque é lá que você cresce, lá você se alimenta da palavra, lá você ouve o testemunho, lá você participa também contando o seu testemunho, lá você pode louvar, adorar ao Senhor. E é este um dos motivos de você se fortalecer, mas também na sua casa, lendo a palavra diariamente. Eu só vou ler a palavra no domingo. Não. Que seja um versículo por dia, mas medite nesse versículo, porque o Senhor tem prazer em falar com você. Como é que ele fala com a gente? Não é uma voz audível? Ele pode falar até em voz audível, pode falar em sonhos, em visões, mas é muito comum ele falar pela sua palavra revelada. Então, se ele já revelou, ele quer falar aquilo que ele já revelou para nós. Então, tenha essa intimidade, tenha esta busca. Então, todo verdadeiro cristão deve ser um soldado. Um indivíduo que meramente observa a batalha, veja só, não é um soldado, meramente observa a batalha, que jamais obteve ou obtém uma vitória no conflito contra o mal, não pode ser chamado de cristão genuíno, porque ele não é vencedor, ele é um admirador, um observador do que acontece. Ele não entrou, na batalha, ele não está na luta, ele não está orando, ele está intercedendo, ele está se preocupando com almas perdidas, ele é um espectador. Como é que ele pode ser chamado de vitorioso, de vencedor, se ele não luta? Como é que um soldado que não vai para a guerra e que deixa lá os seus companheiros irem, o seu batalhão ir, ele fica na retaguarda, ele se esconde no buraco e não sai de lá, como é que ele pode ser um vencedor, meu irmão? Ele tem que fazer parte desse exército que está lutando para ganhar almas. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O Senhor espera isso de cada um de nós. Precisamos fazer a diferença, levar Jesus aos outros, levar Jesus aos corações, não desistir das almas perdidas. Olha, essa pessoa não tem mais jeito não, olha, eu já falei uma vez, duas, três, já não falo mais nada. Será que é isso que o Senhor espera de nós? Ore, clame, ore por ela, porque Deus vai abrir um momento, mais uma oportunidade que você vai falar. Não é ser inconveniente, não é isso que eu estou falando, mas é ser prudente na hora exata. E se você colocar, esta pessoa pode ser da sua família, pode ser um colega de trabalho que talvez esteja ali até tirando chacotas de você, tirando sarro, desprezando, até caluniando. Ore por ele, deixa Deus agir na vida dele. Deus tem amor pelas almas perdidas. Não desista dele, meu irmão.
não fique com bronca dele, pague o mal com o bem, é o que a palavra nos ensina, e o Senhor vai te dar uma alegria imensa quando esta alma for resgatada, fruto da sua oração. Já pensou que gostoso? Eu orei, eu não desisti dele, e hoje ele é uma grande bênção. Hoje ele se rendeu ao Senhor, e hoje ele está sendo útil pelo Senhor no ministério, como eu e como você. Então, não desista. Olha como o Senhor nos chama a atenção, que a seara está grande, né? São muitas almas para serem colhidas, né? Muitas almas sedentas pela palavra, mas são poucos aqueles que de fato vão trabalhar, que vão lançar, que vão ser sal e que vão ser luz. Então veja lá em Mateus 9, 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38. Olha como ele fala, Jesus falando, né? Mateus 9, 35 a 38. Ele fala: a seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Ele tinha amor pelas almas. Jesus olhava aquela multidão perdida, sem norte, sem rumo a seguir, sem esperança. Então ele, vendo a multidão, teve grande compaixão. Olha como Deus não desistiu na época em que ele esteve aqui na terra como homem, esvaziando da sua glória, se fazendo como homem, para poder morrer, ir até a cruz, entregar o seu Espírito ao Pai, morrendo por nós, para que tivéssemos a esperança com a sua ressurreição da vida eterna. Então, ele olhava para aquelas multidões que o cercavam, ele curava todo tipo de enfermidades e moléstias, mas ele olhava com compaixão, com misericórdia, sabendo da aflição, da dor, da luta de cada um. É assim que nós temos que ter um modelo, olhando para Jesus, olhar para as pessoas que até nos perseguem com compaixão, porque não é a pessoa que quer o teu mal, é aquilo que está nela, que ainda é as trevas, que ainda não foram libertas, essas pessoas ainda não foram libertas, então elas estão sendo usadas pelo inimigo. E às vezes a gente fica com bronca da pessoa, está errado. Você tem que orar para que aquela pessoa seja salva e liberta e que o Senhor possa alcançá-la como um dia você também foi alcançado, porque ele não desistiu de você. Então não desista dessas pessoas. Então disse aos seus discípulos, Jesus, depois de contemplar a multidão com compaixão, então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande. Muitas almas que precisam ser alcançadas, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então nós temos que orar para aqueles que estão na linha de frente, os missionários, os pastores, os evangelistas, os cristãos, aonde quer que estejam, que sejam sal e luz para que esta seara que está pronta para ser colhida seja alcançada pela graça e misericórdia do Senhor. Então, era dessa forma que Jesus olhava para a multidão com compaixão. E você, tem vergonha de falar de Jesus? Às vezes, nós somos camuflados, somos cristãos, agentes secretos, né? Ninguém sabe que eu sou cristão. Tem medo de se expor. Cuidado, a Bíblia nos recomenda coisas assim, para observarmos que isto não agrada a Deus, porque Ele não desistiu de você e Ele conta com você, Ele espera você, espera que façamos algo para o seu reino. Então ele diz lá em Marcos 8,38, qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também Jesus, que é o Filho do Homem, vai se envergonhar de nós. Puxa vida, eu não quero que Jesus se envergonhe de mim, eu quero que ele olhe com graça e misericórdia e que ele se agrade da minha vida, se agrade da sua, que possamos ser sal, algum momento ser sal, salgar a tristeza dessas pessoas, levando uma palavra de sabedoria, de esperança, de amor, de salvação, e brilhar a luz de Cristo, brilhar através do teu rosto, o teu rosto alegre, o teu rosto transformado, o teu rosto que irradia paz. Meu irmão, onde nós estamos, a paz entra, porque onde a luz está, que somos nós, as trevas se dissipam. Então todo aquele ambiente tenebroso, terrível, angustiado, quando você chega,
Você tem que brilhar, aquele ambiente tem que melhorar, você tem que estar ali para ser bênção. Você é a luz do mundo e o Senhor conta com você. Então, não se envergonhe de ser um cristão, de declarar que é um cristão. Sabe o que diz lá em Jó 31:14? Esse versículo me tocou muito. Que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Se nós tivermos vergonha de declararmos a nossa fé, a nossa confiança num Deus poderoso, que eu farei quando Deus me confrontar? Porque um dia nós vamos prestar contas. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? O que eu vou falar? Senhor, eu tive vergonha, sabe o que é? O que queriam pensar de mim? Deus, ele vai, né? Como nós lemos em Marcos 8:38, qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Então, o que é que eu farei quando Deus me confrontar? Porque um dia nós teremos que prestar contas. O que eu vou responder quando chamado a prestar contas? Está lá em Jó 31:14. E Romanos, Paulo falando aos Romanos, Romanos 1:16 e 17, quero que você, podendo abrir ou mesmo marcar essa referência para que você possa ler com calma, Romanos 1:16 e 17 fala assim, Paulo falando aos romanos, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha que palavra de ousadia. Paulo falando aos romanos, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, este evangelho que ele estava pregando, pois este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também depois do grego, né? Ele estava sendo chamado, Paulo foi chamado para pregar, para os gentios principalmente, mas ele pregava também para os judeus, então ele não se envergonhava dessa missão importantíssima que Deus confiou nas suas mãos. E ele conclui, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. É muito importante sabermos que nós estamos nos últimos dias e é pela fé nesse Deus maravilhoso que a gente pode conseguir passar por esses dias tenebrosos, somente pela fé, somente grudado pela graça, a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, grudado nele, na nossa fé firmada na rocha que é Cristo, que a gente pode permanecer nessas situações tão difíceis que nós estamos nos deparando. Como é que você enxerga os outros? Com que olhos você enxerga os outros? Com que olhos você enxerga os outros? Como aquele que Jesus teve, com compaixão, com misericórdia, com vontade de ajudar, vontade de não desistir daquelas almas, ou com desprezo? Com que olhos nós estamos enxergando os outros? Olha lá o que está em Mateus 6, 22 a 23. Como é que olhos nós estamos enxergando essa multidão tão perdida que Jesus olhava com compaixão, com misericórdia? Como nós estamos encarando essas pessoas que estão perdidas nesse mundo, fazem as coisas erradas porque não têm conhecimento da verdade, estão cegas espiritualmente. Então, Mateus 6, 22 e 23, ele fala assim, eu abri em Mateus 6, 22 a 23, ele fala assim, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A luz do corpo são os olhos. A candeia, a luz do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, ou seja, se você encarar as pessoas com misericórdia, com graça, com compaixão, como Jesus encarou aquela multidão, ele fala aqui, né? Todo o teu corpo terá luz. Eu prefiro enxergar as pessoas com misericórdia, com potencial. Olha, esse pecador, este mentiroso, esta pessoa que defrauda pessoas, que suborna pessoas, eu consigo ver a graça do Senhor transformando essa vida. Então eu vou orar para que Ele tenha a sua vida transformada. Se os teus olhos forem bons, como é que você enxerga as pessoas? Com que olhos você enxerga as pessoas?
você vai ter forças para orar e para ter também autoridade do Senhor para ser usado por Ele quando Deus abrir aquelas oportunidades para você ser luz e sal. E ele fala, se porém os teus olhos forem maus, que às vezes a gente quer o mal, essa pessoa não tem jeito mais, essa pessoa está perdida, essa pessoa merece, e a gente julga. Quem somos nós para julgar, meu irmão? Só existe um juiz, que é o Senhor justo juiz, ele pode julgar, mas nós não podemos julgar, podemos levar as causas diante do trono da graça. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Se o Senhor Jesus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, se essa luz não estiver brilhando, se essa luz se tornar em trevas, quão grandes serão tais trevas, como nós lemos aqui. E aí ele deixa claro a nossa importância de brilharmos a luz, de termos a palavra de salvação para o perdido, de olharmos as pessoas com bons olhos, com amor, com graça, com misericórdia. Jesus olhava a multidão com amor, compaixão, quebrava qualquer barreira a fim de salvar. Qualquer barreira. Ele quebrava paradigmas, ele descia ao mais humilde, ele gastava tempo com uma pessoa, com aquela mulher samaritana lá no poço. Ele travou uma conversa no momento, o sol da meio-dia, quente, e ele travou algo que chamou a atenção da mulher. E essa mulher pôde perceber que ele era o Messias, e ela foi contar na cidade, todos os outros da cidade viram e voltaram e foram salvos. Os samaritanos eram rejeitados pelos judeus, e Jesus quebrou esse paradigma, ou seja, eu vou alcançar o mais humilde, o mais desprezado da sociedade. É assim, com esses olhos, que Deus quer que a gente olhe o perdido e pecador. Como você acha, quanto você acha que vale uma alma para Deus? Quanto você acha que vale uma alma para Deus? Primeiro, comecei perguntando, quanto você acha que você vale? Quanto você acha que os outros acham que você vale? Quantos outros acham que você vale? E quanto Jesus pagou por você? Não foi prata nem ouro, nada deste mundo, mas foi o sangue de Jesus. Agora a pergunta é, quanto você acha que vale uma alma para Deus? Sabe quanto? O mesmo preço que ele pagou por você. A mesma coisa. Você não é especial, nós não somos especiais, nós somos agraciados pela graça e a misericórdia do Senhor. Então, o mesmo preço que foi pago por nós é o mesmo preço que o Senhor paga, já pagou na cruz do Calvário pela alma perdida. Então, vamos ser luz neste mundo, vamos ser sal neste mundo e vamos também entender que Deus não desistiu de nós e que eu não posso, de forma alguma, desistir de alguém. Talvez esse alguém esteja muito próximo a você, talvez esse alguém esteja dentro da sua casa, talvez esse alguém está clamando por ajuda lá no seu coração e às vezes, muitas vezes, as pessoas da própria família não entendem o clamor daquela alma perdida, daquele adolescente rebelde, aquele jovem que se enveredou por caminhos errados, por caminho das drogas, mas ele está pedindo socorro. Não desista dele, ore, clame, entregue a vida dele, seja bênção para aquela vida, seja luz, e o Senhor vai te capacitar. Lembrando, aquele que tem uma experiência tem muito mais do que um argumento simplesmente, do que alguém que não teve experiência e só tem a teoria, mas nós temos uma experiência de salvação. Vamos transmitir essa experiência, não vamos deixar alguém perecer que esteja ao nosso alcance de brilhar a luz de Cristo para termos esta vida resgatada. O Senhor conta conosco, e que o Senhor não se decepcione com cada um de nós, que Ele seja glorificado através da nossa vida, que Ele ache graça em nós, pelo nosso trabalho, pelo nosso ministério, pelo amor que nós devemos ter pelas almas perdidas. Curve a sua cabeça. Senhor, muito obrigado por esse momento, por esta palavra, Senhor, que é uma responsabilidade tremenda de saber que o Senhor não desistiu de nós e também uma responsabilidade tremenda que nós temos de não desistirmos de pessoas que convivem conosco.
Deus, talvez a gente não tenha paciência, talvez a gente já perdeu a paciência, talvez a gente já esgotou tudo aquilo que tínhamos que falar, talvez a pessoa não queira mais ouvir, mas nós não podemos desistir de clamar, de apresentar esta alma perdida diante do teu altar. O Senhor tem misericórdia, tem compaixão, como o Senhor nos deixou o exemplo, o Senhor olhava para aquela multidão com compaixão, porque o Senhor sabia que eles estavam perdidos, errantes, como ovelhas perdidas sem pastor. E Deus, usa cada um de nós, cada um que está me vendo, cada um que está me ouvindo. Senhor, anima os corações, fortalece, dá alegria do teu Espírito Santo e salva aqueles que estão perdidos. É a nossa oração. Também temos pessoas enfermas que talvez estejam nos assistindo. Senhor, visita agora com teu poder curador. O Senhor é o médico dos médicos. Através das tuas pisaduras, como diz a tua palavra, nós fomos sarados. O Senhor tem o poder para curar, para restaurar, para renovar qualquer célula danificada. Aqueles que estão em hospitais, Senhor, cura agora, entra com a tua graça curadora. Tira toda a tristeza, angústia, depressão. Deus, renova a força, o ânimo, o vigor e a disposição dessas vidas. Nós clamamos por eles, aqueles que estão perdidos, sem esperança, sem salvação, enveredados em caminhos errados. Senhor, tenha misericórdia, alcance essas vidas e usa cada um de nós, Senhor, no momento certo, nas oportunidades que certamente serão abertas. Que o Senhor possa nos dirigir e que possa nos usar para a glória do teu nome, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa ser uma luz aonde você estiver e que Deus se agrade da sua vida. Tenha uma boa semana, uma semana produtiva, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Dá um abraço bem gostoso em alguém que está ao teu lado. Que Deus te abençoe.